Tudo bom, Rodrigo? Olá, boa noite. Foi tudo Como bom, João? tudo massa? Como tá você? Tudo certo, tudo encaminhado. Deixei a pirraia trancada aqui do lado de fora. Não, tô brincando. Ela tá brincando aqui e a Que gente tá massa. livre para conversar. Vamos lá. Muito legal. Olha, a turma já tá toda aqui, viu? O monitor já chegou, a turma tá aqui, já pedi perguntas. Ah, esse povo é rápido. Vamos E lá. você também, né? Porque você tá numa produção enorme. Você esperou, mas valeu a pena a espera. Na verdade, parte desse material aí que está saindo esse ano, né? Esse é o terceiro livro, né? Na verdade, são três livros que estão saindo esse ano. Um deles que eu organizei, e participei de um capítulo. E foi o primeiro que a gente lançou no começo do ano, acho que em fevereiro. E depois saiu esse que você está em mãos aí, o livro do Paulo Fuller. E está saindo mais um agora. Eu acredito que na próxima semana, se tudo der certo, está entrando no ar um e-book também pela editora da UFPE. Mas a verdade é que, tirando o primeiro livro, a coletânea, que eu ajudei a organizar, que foi realmente uma coletânea realizada a partir dos encontros do meu grupo de pesquisa, né, no ano passado. A gente teve um ano passado, um 2020 muito frutífero, assim, até de forma insólita, eu diria que pouco convencional e pouco esperada. Eu não aguardava que a gente tivesse, não esperava realmente que a gente tivesse um ano tão produtivo e tão frutífero em termos de reuniões do grupo de pesquisa, porque a gente estava em plena pandemia, todo mundo se adaptando, né, à nova realidade de estar em casa, de estar com os filhos em casa, de estar com horários completamente distintos e tal. Mas a gente manteve no ano passado uma regularidade assim, muito impressionante para mim, né, da minha perspectiva, como líder do grupo, de encontros semanais. A gente, toda quinta-feira à tarde, se encontrava para discutir textos, às vezes discutir filmes com base em textos. A gente chegou a ler um livro inteiro, assim, coletivamente, e debatendo esse livro, né, e muitos outros textos, artigos, capítulos de livro, etc., filmes. Chegamos, inclusive, a fazer 2 workshops para tentar fazer essa interface entre mercado e academia, né? Fizemos 2 workshops de edição de vídeo e de edição de áudio. E desses encontros todos acabou germinando a ideia de sair a gente organizar a nossa produção, ou pelo menos parte dela, em torno de um e-book. E esse e-book seria, como a gente não tinha financiamento direto, ele foi parcialmente bancado por mim, né, que tem uma oportunidade de desfrutar de uma bolsa de produtividade de pesquisa cedida pelo CNPq. Então, eu usei parte desse valor para poder financiar o e-book, e a outra parte foi financiada diretamente pelos próprios participantes. Fomos eu e mais 8 integrantes do grupo que topamos essa empreitada e a gente fez. Esse, na verdade, foi o único livro que foi produzido efetivamente nesse período, né? Certo. Esse que você está na mão, esse livro é o resultado de 10 anos de uma pesquisa individual que eu venho fazendo desde que defendi, na verdade, a minha tese de doutorado. Isso aconteceu em 2011. E um poucos meses depois da tese de doutorado ser finalizada, eu ingressei no PPG-Com da UFPE como docente. E aí, para ingressar como docente num PPG, né, num programa de pós-graduação, você precisa ter um projeto de pesquisa cadastrado e aprovado. E aí eu decidi que o projeto que me interessava mais era um projeto que trabalhasse na interseção entre sound design e cinema popular de gênero, que era o que me interessava, e nesse caso eu tinha trabalhado na tese de doutorado com western, e queria trabalhar com horror, então eu escolhi o found footage como objeto central da pesquisa, embora vez por outra eu fugisse um pouco desse objeto, mas no cerne da pesquisa eram esses filmes, porque esses filmes me pareciam, desde o início eu trabalhava com essa hipótese, fazer uma organização estilística diferente, assim, um pouco convencional, né, desviante mesmo dos padrões estéticos normais do cinema, na imagem, mas também no som. Na imagem já havia pessoas pesquisando naquele momento, né, mas no som não. No som não tinha.
Então eu pensei, bom, aí tá uma lacuna que não só eu tenho background para preencher, mas eu também tenho a oportunidade de trabalhar nessa interseção de duas paixões, que era o cinema de horror e o sound design. Então, foram 10 anos acumulados aí de pesquisa em que eu trabalhei catalogando esses filmes e apresentei pedaços dessa pesquisa em vários congressos, da TOCIM, da Interfim, da Compós, que são, eu diria que as três associações mais importantes da nossa área, né, na minha área de pesquisa, que é a área de comunicação e informação. E, eventualmente, também publicando artigos em revistas acadêmicas e tal. E, no final, assim, em 2018, quando eu tirei um ano sabático para fazer uma pesquisa de pós-doutorado, que era uma pesquisa de campo, né, que rendeu também um livro, mas esse livro foi publicado em 2019, já é águas passadas. Eu aproveitei uma parte desse tempo do pós-doc para pegar o material que eu tinha pesquisado sobre found footage e organizá-lo, reescrevê-lo, ampliá-lo e transformá-lo num livro. Então, esse livro está pronto desde 2018. Né? E a oportunidade de publicar surgiu agora, um pouco tempo depois, ao mesmo tempo em que outras coisas também foram acontecendo. Então, foi um pouco assim, sabe quando os planetas se alinham? Sim. Os planetas se alinham. Então, Bom, eu não ia nem dizer essa frase, não me ocorreu até pouco tempo atrás, porque eu brinquei com você, né? Eu disse, vamos fazer na sexta-feira à noite, porque para falar de horror é melhor do que no sábado à noite. Mas a gente não crê em bruxas mais que Losai, e eu estou impressionada que pela primeira vez falhou aqui o microfone, ainda bem que a gente tem sempre um extra, né? Logo o microfone. Mas olha, deixa eu te perguntar, a minha voz está bem? Você está ouvindo bem? Porque eu estou usando o microfone do celular mesmo. Bom, eu estou conseguindo ouvir você claramente. A gente pode perguntar para a audiência aqui, minha gente, deixa o comentário, certo? Muita gente aqui acompanhando já. Deixa eu ver, olha, Paulo André, Isabelle, sempre presente, maravilhosa, dedicada, e sou estudante assídua. Isso é bom, minha gente. Eu falei do Jobson. Sexta-feira, 9. Pois é, Jobson já está tirando onda aqui também. Eu confesso que foi uma coisa assim, Sônia, muita gente. Márcia Ardiles, muito legal. Ítalo também. Olha que a galera veio. Deixem perguntas, minha gente. Deixa eu ver se vocês já tem alguma, Rodrigo. Mas eu tenho uma aqui. Vocês gostam de passar décadas trabalhando no mesmo projeto? Ah, sim, claro. E aí, cara, não gosto não, mas aí sei lá, as coisas vão acontecendo meio que naturalmente, né? Pelo menos para mim é assim. Eu achava, quando comecei a pesquisar found footage, né, eu fui muito surpreendido pelo fenômeno, porque eu gostava de alguns desses filmes, né, mas eu realmente achava que eu ia trabalhar com uma dúzia de filmes, talvez uns 15 ou 20 filmes. E, de repente, eu não demorei muito tempo para começar a cavucar o fenômeno e perceber que ele era muito mais amplo do que eu imaginava no início e que ele envolvia muitas variáveis que eu nem sequer imaginava que iriam entrar na pesquisa. Né? Por exemplo, a questão da produção amadora, né? O cinema amador e a estética que eu acabei, em algum momento da pesquisa, tentando criar essa ideia, essa noção, eu não sei se chama de conceito, mas essa ideia de uma estética da imperfeição, né, que me parecia que encaixava perfeitamente nesses filmes, e à medida que a pesquisa foi avançando, eu fui percebendo que essa estética da imperfeição, ela também vazava para o cinema convencional, para o audiovisual convencional, para além do cinema, inclusive, né? Os games começaram a ser influenciados por esse tipo de imagem que treme, um som de baixa resolução, que a gente chama no jargão de lo-fi, uma câmera chacoalhando, que às vezes não dá uma legibilidade da imagem muito boa. A gente vê isso na televisão, inclusive na TV comercial hoje, né, na Globo, na Record, no SBT e outras redes abertas, inclusive. E aí eu fui percebendo que, na verdade, o fenômeno que me interessava ia muito além dos filmes de horror, meramente, né, que tinham essa estilística. E foi essa percepção da grandeza do fenômeno e da amplitude que ele tinha
da importância que ele tinha para o audiovisual como um todo, contemporâneo, e não apenas para aquele nicho específico de produção, né, de ciclo de filmes, que me fez gastar 10 anos nisso. E talvez me faça gastar mais, tá? Porque o livro está aí, mas eu não pretendo simplesmente ignorar que o fenômeno continua existindo e que ele tem repercussões, inclusive, para a minha pesquisa atual, que é um pouco diferente, assim, lida menos com horror e mais com som. Muito legal. Mas está aí, a gente continua. Você cita isso mesmo. Jobson tem uma pergunta, depois eu trago isso, que dentro da consideração que você fez, que é o seguinte, Rodrigo, para quais objetos de público-alvo você pretendeu alcançar ao escrever esses livros nesse gênero, Isso é uma coisa que a gente observa. Você tem uma escrita muito fácil, né, de ser absorvida. Realmente, em sala de aula, quase que a gente não para mais falar. No seu livro não volta para o assunto lá que eles têm que estudar para o Enem e SSA, porque além do grau de interesse ser muito elevado, estava completamente corrompendo o programa. E o fato é isso, ele quer saber para o público-alvo, porque em sala de aula eles não sentiram a menor dificuldade, parecia que você estava falando de alguma coisa que eles já sabiam e estava na linguagem deles, no universo deles. Bom, o meu background é de jornalista, né, Jorge, como você sabe. Eu me formei em jornalismo, ao contrário da grande maioria dos professores e pesquisadores de som, né, no Brasil, e acho que até fora dele. Se a gente for informalmente perguntar, isso acontece normalmente nos congressos e nos eventos, a gente se encontra com regularidade. É meio que uma turma pequena, então todo mundo se conhece. Quando eu digo pequena, vão falar de, sei lá, 150, 200 pessoas no Brasil. Então a gente se conhece e duas coisas que deu para perceber muito claramente logo quando a gente começou, quando eu comecei a entrar nesse território do som, é que, primeiro, a maioria das pessoas que decidiu pesquisar ou ensinar som, seja pré-produção, pós-produção, som direto, edição de som, mixagem, qualquer que seja o elo da cadeia produtiva em que essas pessoas se especializaram, isso vale para as pessoas do mercado também, tem um background anterior na música. Quase todo mundo. Eu diria que mais de 95% do pessoal que pesquisa som hoje, de alguma forma, mexeu com música em algum momento da sua vida, seja na infância, seja profissionalmente já como músico, como, sei lá, trabalhando nos bastidores, né, com mesa de som, fazendo mixagem e tal. E não é diferente no meu caso, né? No meu caso, assim, na adolescência, ali, por volta dos 13, 14 anos, eu achava que ia ser músico. Eu estudei música, eu aprendi a ler música, tocava razoavelmente violão e guitarra, e houve um momento em que eu achei que esse seria o meu futuro profissional. Depois eu cheguei à conclusão que eu não tinha nem a personalidade assim, disciplinada, consistente, e nem tinha, para ser bem franco, eu nem tinha o talento necessário para me tornar um músico, vamos dizer assim, de qualidade. Né? E para ser músico de barzinho também não me interessava, então eu fui atrás de uma outra, digamos assim, qualidade que meus professores do ensino médio diziam que eu tinha, que era, você sabe escrever bem, Daí eu fui fazer jornalismo, e o meu background de 15 anos como jornalista, de certa forma, influenciou no momento em que eu me tornei como professor e investigador, a tentar escrever da forma mais acessível que fosse possível. Quer dizer, a gente sabe que na academia existe um preconceito muito grande contra as pessoas que trabalham lá, né, contra os professores, pesquisadores. Aliás, a gente está vendo esse preconceito governar o Brasil, né? Essa coisa dos professores de universidades federais vagabundos que plantam maconha e tal. Isso é um delírio dessas pessoas que normalmente enxergam na academia um encastelamento que não é de todo falso. Tá? Eu queria sublinhar isso sem, com isso, querer me associar a essa opinião. Não é isso. Sim. Por favor, não me entendam mal. Mas, de fato, a linguagem acadêmica ela tem suas singularidades. Às vezes, os professores, especialmente aqueles que não têm vivência do mercado, eles não têm grande preocupação em se fazer entender por aqueles que não são especialistas como eles. E isso, evidentemente,
acaba gerando, como consequência indireta, um certo encastelamento mesmo da elite acadêmica que acaba escrevendo de uma maneira que o público comum não consegue compreender muito bem. Eu não tive esse problema, espero eu, porque, como background jornalístico, eu sinto para escrever de uma maneira sempre pensando em que quem vai ler é um leigo e que para esse leigo entender, eu preciso me esforçar em dobro para que o texto não fique chato, nem repetitivo, nem empadonho para o especialista, né, aquele cara que já conhece muito bem o assunto, mas, por outro lado, eu também não quero que o leigo pegue um livro meu, abra e diga assim, porra, eu não entendi o que... Coisa nenhuma. Eu entendi. Não quero. Se isso acontecer, eu vou ficar muito decepcionado, um pouco frustrado. É verdade. Não, mas aí é que tá, o papel aí de músico, de afinar da mesma maneira essa construção, né, de alguma maneira, como quem afina notas musicais, afinar os espíritos, para conseguir ter uma obra como os Beatles, né, 4 notas e milhares de ouvintes, ao contrário do blues, que tinha milhares de notas e 4 pessoas na audiência, né, na época. Mas o fato é que a pergunta antes da de Jobs, eu contemplei ele aqui, vou voltar, tem muita gente, Márcia, tem mais gente aqui, tem mais perguntas também. Isabelle aí falando Isabelle, né? O grande mais explicativa de seus livros é um ponto muito positivo. Obrigado, Isabelle. Que você acha isso, quer dizer que eu estou chegando num dos meus objetivos, né? Estou conseguindo alcançar. Verdade. Carol também está aqui. Carol é do curso de literatura russa, da Sayevsky. Vamos ler Camus, da Sayevsky agora. Nossa Senhora! Mas a gente tem mais dos russos do que eu esperava, viu? É mesmo. Eu tô com essa suspeita aí agora. O fato é que, assim... O que eu queria dizer é que você, de alguma maneira, quando você fala dessa naturalização, como esse celular que está aqui, né? Eu escolhi um cenário mais leve já faz algum tempo, eu tirei aqueles livros, aquele excesso, aquela imagem que estava todo mundo colocando em, como é o nome daquilo? Chroma key, né? A minha biblioteca ainda pelo menos é orgânica. Mas aí resolvi mudar o cenário, que era para ficar mais leve, já que a gente está num processo de pelo menos recesso, férias, sei lá. E aí as lives ficarem também mais leves. E essa naturalidade que a gente está vendo aqui no celular, tremer, essa imperfeição que você falou, o mais engraçado é que, assim, parece que a partir do sobrenatural a gente recupera uma naturalidade. Uma coisa de buscar um natural, que era absolutamente falsificada nas novelas, falsificada numa estética, né? De ser tudo perfeito, como se a vida fosse perfeita, né? Então, o que eu acho interessante é que você, buscando essa linguagem do orgânico, né, vai encontrar o sobrenatural. A gente é realmente bastante contraditório nisso, né? Aí eu quero que você comente isso, eu vou dar um tempo aí, enquanto isso eu vou ler o pedacinho que você fala da definição do found footage. Eu não sei como é que pronuncia, pelo amor de Deus, porque eu já... Found footage, pronto. E eu queria só fazer uma notinha de rodapé aqui. Sim, manda aí. Ele já existia, né, historicamente, desde os anos 60, pelo menos, esse termo found footage ele é utilizado para caracterizar um outro grupo de filmes completamente distinto. Que são os documentários em que os realizadores eles pegam o material filmado, normalmente não filmado por eles, filmado por outras pessoas, e montam esse material de forma a ressignificá-lo. Né? Então, esse gênero de documentários acabou ganhando essa alcunha de found footage. Então, quando apareceram os filmes esses falsos documentários de horror, em que a câmera está presente dentro do universo da ficção e os personagens têm consciência da presença dessa câmera, isso é a definição dos filmes. Né? O que é um found footage de horror? É um filme em que a câmera existe dentro da ficção. Os personagens manipulam essa câmera ou, no mínimo, têm consciência dela. Isso envolve uma multiplicidade de questões aí que às vezes eu nem toco muito, nem aprofundo muito no livro, como, por exemplo, a questão da performance, da performatividade e da construção de uma persona que eu acho que é um processo que a gente, de repente, vive no mundo normal, mas que fica mais acentuado, né, mais visível, mais explícito, quando a gente está falando de cinema. Especialmente de documentário. As pessoas que estão lá na frente do documentário, elas não são elas mesmas, elas não vão agir daquela maneira se não tiver uma câmera ligada. Né?
existe um elemento de performance ali, mas esse tema, embora seja muito rico, eu nem trato muito no livro, porque eu tinha outras questões mais urgentes que eu achava mais importante de tratar. E essa menção que você fez aí, é muito interessante que você tenha falado isso, porque sabe que tem um livro que eu gosto muito, embora eu não tenha utilizado ele diretamente na pesquisa, chamado Haunted Media. No inglês, ele não tem uma tradução em português. Haunted Media, uma tradução livre seria mídia assombrada, né? É de um autor chamado Jeffrey Combs. E o Jeffrey Combs, ele diz que na história do audiovisual, do cinema e do audiovisual como um todo, se naturalizou uma ideia que já estava presente na sociedade do século XIX, pelo menos no século XIX, talvez até antes, de associar a tecnologia a um mundo não físico, a um mundo sobrenatural, né? Para além da nossa dimensão aqui. E é por isso que tem uma enorme quantidade de filmes de horror de todas as épocas, desde 1910 até hoje, em que a gente vê aquelas cenas em que os personagens, sei lá, ligam a câmera e a câmera flagra um vulto, uma imagem de um fantasma, ou ligam um gravador e aquele gravador consegue captar sons que os ouvidos humanos não são capazes de captar. E, tecnologicamente, isso é possível. Né? Não é possível Mas, no entanto, é uma convenção que se tornou uma convenção poderosa e até mesmo naturalizada dentro do cinema fantástico. É como se a tecnologia tivesse guardado dentro de si esse elemento sobrenatural naturalizado, como você falou. Né? Naturalmente. Isso é muito legal. O livro é fantástico. Ele vai toda uma retrospectiva histórica para mostrar que, mesmo antes da existência do cinema, a sociedade já encarava dessa maneira. Quer dizer, alguns experimentos midiáticos com os espíritos, né, lá na França e tal, tratando a mídia tratando mídias incipientes que estavam ainda na cena, ainda em desenvolvimento, como se fossem capazes de captar ou de capturar fragmentos dessa presença sobrenatural na nossa dimensão material. É super interessante isso, mas acho que pode um pouquinho do trabalho. Aí eu pensei, cara, isso dava uma baita de uma questão. Bom, você tem pano para manga de sobra, né? Porque você, inclusive, menciona essa questão do volume já ter sido uma surpresa, né? A dimensão de tudo. Agora, eu vou mencionar também Raul, que está por aqui, e voltar para os russos, porque que eu acho, né, que tem a ver. Porque eu confesso que, assim, eu não sou corajosa para esse tipo de situação, apesar de não acreditar em fantasmas, sou absolutamente cientista. O fato é, as sensibilidades, elas ficam abaladas com essas teorias, assim. Então, eu fui ver alguns filmes, eu não vejo filme, não é um gênero que eu consigo, assim, tipo, a náusea, você fala sobre isso, né? Há reações orgânicas, assim, são absolutamente sugestionáveis. Eu sou sugestionável, eu acho, né? Eu entendo, assim, você... Todos somos, né? Em diferentes níveis, mas somos todos. Mas eu sou da teoria de que o apaixonado, o cinéfilo apaixonado pelo cinema de horror, na verdade, existe um grande paradoxo aí, na verdade, que o Noel Carroll chama de... Noel Carroll é um teórico importante do cinema de horror, né, americano, e ele escreveu um livro e deu nome a esse livro, inclusive, desse paradoxo, que ele chama de paradoxo do coração, que é resumido na seguinte questão, assim, por que é que as pessoas pagam para sentir emoções ou afetos que, na vida real, elas, se pudessem, correriam e nunca sentiriam, morreriam sem sentir. Por que as pessoas pagam para se sentir horrorizadas quando, na vida real, elas não querem isso? Essa pergunta, há mais de 200 anos, ela paira desde o gótico europeu, assim, literário, né? Ela paira e já foi abordada por muitos teóricos e também por muitos artistas. O Stephen King escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Dança Macabra. Ninguém consegue ter uma resposta 100% satisfatória para isso. Então, eu fico pensando sempre naquela imagem quase clichê assim, do acidente de carro, né, que aconteceu e que todo mundo diminui a velocidade para ver, mesmo sabendo que se tiver uma cena feia, sangrenta ali, vai desviar o olho. Então, mas todo mundo meio que segue esse instinto
fisiológico, orgânico, né, de tentar olhar o que aconteceu. Uma curiosidade mórbida mesmo que a gente tem, que eu acho que talvez esteja na raiz de todo o filme de ouro. Eu estou representada aí com essa pesquisa, porque o fato fui ver alguns filmes e, de alguma maneira, fui voltar aquelas sensações para poder fazer uma entrevista imersa, não vi aqui completamente cética ou menos informada do que já me sinto, né? Mas aí fui atrás de uma história que é, inclusive, de um fotógrafo russo, né, um conto russo, que conta essa história de um fotógrafo que teria perdido a noiva no dia do casamento. Lógico que me lembrei de Tim Burton e a Noiva Cadáver, né? E que ele pinta os olhos sobre a pálpebra fechada e para tirar a fotografia e aprisiona uma virgem que ele vai buscar na vila dentro do caixão da mulher, né? Que morreu a noiva, assim, na véspera de se casarem, né? No momento em que ele ia consagrar a união, deve ter casado com ela virgem, né? E aí a história de buscar uma virgem na vila e guardar as duas no caixão, com a expectativa de que pudesse transpor a alma de uma para outra, né? Ou seja, que a alma da noiva cadáver incorporasse na virgem raptada na vila. E que ele ainda fazia o experimento da fotografia, porque ele tinha a imagem dela numa placa de vidro, né? Porque não era celuloide ainda, era placa de vidro, e ele projetava essa imagem sobre o corpo da outra moça. Então, esse tipo de literatura que você está falando realmente não tem quem explique, isso alimentou o imaginário e até, para usar uma frase aí do Hegel que eu aprendi nesse curso de literatura russa, a gente aprisionar esse encantado, né? E se tornar ser moderno, que não acredita nessa mágica, nesses contos de fadas, né? Aprisionar esse encantado, literalmente, né? Como Nietzsche vai consagrar com a frase dele, né? De que Deus está morto, né? E aí com a morte de Deus morrem todas essas fantasias e todo esse imaginário do fantástico, né? E isso passa a ser uma coisa assim que para nenhum raciocínio científico lógico possível, né? O sobrenatural não é possível, a existência de espíritos não é possível, tal. Então, mas até do sobrenatural, fantástico mesmo. O Todorov fala isso, né? Ele define o fantástico como essa ideia de que o fantástico acontece quando alguém vê algo que não deveria existir. Isso não necessariamente está ligado ao sobrenatural, está ligado ao fantástico, mas enfim. Ao fantástico, então. Exatamente. Aí era justo isso de fazer uma analogia em relação à literatura, né? Porque a literatura a gente explica assim, o fantástico é aquilo que a gente consegue colocar dentro do explicável, alguma coisa que foge, né? E, por outro lado, existe aquela outra literatura que não é tratada como fantástica, mas é tratada como uma literatura. A gente ainda, eu não sei se ainda existe uma outra definição que vai o Camus falar que é o absurdo, né? Que está num lugar aí somente lógico já, ainda mais distante do que o fantástico, né? Mas que também não é mais essa literatura encantada, né? O encantado se foi. Então, dentro dessa perspectiva de analogia com a literatura, o gênero que você traz aqui, ele ficaria encaixado em que escala, assim, desse orgânico e não orgânico, o fantástico, né? No caso, fantástico, fabuloso, não sei. Eu acho que é muito difícil encaixar um gênero inteiro, né, ou o ciclo inteiro de produção do Stanley Kubrick, porque existe essa discussão, e inclusive eu trato dela no livro, se a gente está falando de um gênero, de um estilo ou de um ciclo de produção. Né? Eu acho que a gente está falando dos três. Né? Na minha conclusão lá do capítulo que trata disso, eu digo isso. Acho que é possível você abordar esse fenômeno de qualquer uma dessas três entradas, mas são formas diferentes de você observar a coisa. Então, assim, eu acho muito difícil encaixar o gênero inteiro dentro de um espaço limítrofe entre essas duas categorias que você colocou aí. Porque a gente vai ter uma variedade muito grande de enredos, de histórias, de arquétipos trabalhados dentro do fantasmas. Né? A gente vai ter filmes, assim, para ir para o concreto, para a esfera do concreto, os filmes foram feitos. A gente vai ter filmes como, sei lá, O Caçador de Trolls, que é um filme de norueguês, que trata basicamente de um documentário que vai ser feito por 3 estudantes da Universidade de Oslo,
sobre caçada de urso na região mais remota da Noruega, e eles acabam descobrindo um sujeito, funcionário do governo, um servidor federal do governo de Noruega, cuja missão é exterminar trolls, né, e não permitir que a existência dessas criaturas mitológicas seja conhecida pela sociedade enquanto não moderno, né? Meio que quase que uma tentativa de Nietzscheana, assim, de sustentar essa ideia de que o maravilhoso, o fantástico não existe, né? Empurra para baixo mesmo. Então a gente tem desde isso, ou de um filme como Assim na Terra como no Inferno, que foi filmado nas Catacumbas de Paris, foi filmado realmente lá na locação. A locação é muito melhor do que o filme em si, mas a ideia do filme é muito interessante, é de que a pedra filosofal teria sido escondida lá nas catacumbas, que por sua vez ofereceria spoiler, tá? Para quem não viu o filme, eventualmente quiser tirar o som agora da live, é um bom momento. Mas, dependendo do tempo que o filme é produzido, já não é mais spoiler, né? Tem direito. Não, já faz bastante tempo. O filme é de 2014, mas deve ter gente que não viu aí, né? Enfim, o filme ele oferece essa hipótese de que as catacumbas de Paris teriam uma passagem do inferno, diretamente. O Inferno de Dante, inclusive, é um filme cheio de referências ao A Divina Comédia. Embora não seja um filme muito bom, tá? A ideia é muito melhor do que o filme. Entendi. Aí você tem esses dois filmes, mas tem no outro extremo da escala, eu diria, um filme como Megan is Missing, que é um filme que está disponível no YouTube. Quem quiser ver, está no YouTube para quem quiser. Hoje, por exemplo, assistir, inclusive legendado em português ou dublado em português, e que é um filme de denúncia contra os perigos de você manter relacionamentos com pessoas através da internet, especialmente para adolescentes, né? E em particular adolescentes meninas. Esse filme é um dos filmes mais aterradores, apavorantes mesmo, que eu já vi. Toda a vida. Assim. O final desse filme, os últimos 15 minutos, que é um plano sequência sem corte nenhum, é absolutamente inassistível, eu diria. E eu estou dizendo isso porque eu já conversei com vários amigos, inclusive pesquisadores de horror, e todos concordamos. Nenhum de nós conseguiu ver o filme até o fim. Alguns conseguiram acelerando, né, botando no 2x lá que agora tem no WhatsApp, né? Sim. Botando velocidade e tal. Porque é literalmente insuportável o que acontece nesses 14 minutos. Mas é absolutamente realista. Não tem realista, eu sei que é um termo bastante complexo, eu esbarrei nesse problema nessa pesquisa, mas eu diria que ele é muito autêntico, assim, em termos de aparência, de enredo, e na sonoridade também, né, que é a minha área maior de estudo. Mas não existe absolutamente nada de sobrenatural, fantástico, maravilhoso nesse filme. Ele é literalmente um filme de denúncia contra os perigos de você estar se relacionando com pessoas que não tem certeza que são realmente aquilo que dizem que são. Sim. Né? O real é mais apavorante. Na verdade, agora mesmo, né, foi lançada um documentário sobre a história da mulher que esquartejou, né, o dono da IOC e tal, a Netflix. Aquele caso horrível, né? Horrível aquele cara. Terrível. Eu confesso que, assim, por causa da nossa live, eu fui ver isso para pegar essa situação. Mas não tem nada mais assustador do que o real, né? A gente que trabalhou com jornalismo, né, e ainda usaram o termo macabro. Nas matérias saía muito essa palavra, né? Em virtude da frieza com que todo o caso foi tratado, né? A ausência de sentimentos completos, né? Que envolveu aquele casal. Olha o absurdo aí. Carol falou aqui, a gente está muito bem acompanhado. Luciano Siqueira, Marcelo Marinho, a Sandra, que é uma pessoa que acompanha, Alexandre Cunha, Cristina Teixeira, tanta gente. A Carol dizendo, é isso aí, gente. Alô, Cris. Cristina tá aí? Tá aqui. Obrigado, Cris, pela honra. Pois é. A gente está muito bem acompanhado, viu? E eu falando aí sobre... aí, que é nosso futuro reitor lá da UFPE. Não sei se ele ainda está, mas ele entrou aí. Pois é isso que eu acho que a gente, de alguma maneira... bom, sem falar, Zé Manuel está aqui também, sem falar que a gente tem uma... Ave Maria,
a gente tem também uma tradição, né, essa literatura, né? O cinema também, Vinho Verde, né? A Menina do Algodão, as próprias histórias de Recife Assombrado, né? Aham. A gente realmente está ali pareado com os russos, né? Aí um comentário de Isabelle, a linguagem mais explicativa, que foi o que você leu, né? Mas ela fala aqui no interesse, aumento do interesse da leitura também. E aí o que eu queria exatamente trazer esse outro aspecto, porque você recupera um gênero ancestral na literatura, né? O romance epistolar, né? Isso, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas que têm mais essa conexão com a literatura também não podem perder de ler o livro por esse motivo. Beleza. No primeiro capítulo do livro, o que eu tentei fazer foi justamente contar a história do Found Footage de horror e de como ele surgiu, né? Como surgiu esse ciclo de filmes, porque o senso comum diz que nasceu com A Bruxa de Blair. É um filme de 1999 e, portanto, seria um fenômeno muito recente, escrito há alguns 20 anos. E quando, quando eu comecei a escavar um pouquinho mais, a gente começa a fazer essas conexões, né? E aí, nesse sentido, eu não estou sozinho, eu estou dialogando com outros pesquisadores brasileiros ou não, estrangeiros, que também têm pesquisado esses filmes, e que me ajudaram, às vezes conversando, às vezes simplesmente lendo, a pensar para além do fenômeno específico de você assistir 1h30, porque é engraçado, esses filmes eles não duram nunca 2 horas, eles duram 1h20, 1h30, né? Porque deve ser difícil assistir 2 horas de câmera tremendo. A gente toma. Tem um monte de... Isso é um dado estatístico, tem um monte de gente que passa mal na sala de cinema quando vai assistir um filme muito longo de câmera tremenda. Assim. A Bruxa de Blair tem todo um histórico de devolução de ingressos nos Estados Unidos, porque as pessoas realmente passavam mal na sala de cinema e não conseguiam ir até o fim, vomitavam, enfim. É o granguinhol. Aí você tem essas conexões, né, do passado. Né? E uma delas é o romance epistolar. O romance epistolar, inclusive, que tem uma importância muito grande para o gênero, porque os dois romances mais importantes do gênero são romances epistolares, Frankenstein e Drácula. Né? 2 ícones da cultura pop do século XX, que nasceram no século XIX na literatura epistolar. Né? E aí a gente vai um pouco mais para trás e descobre que, poxa, há 2000 anos já se escrevia romance epistolar, e nos séculos de 15 a 17, a 18, assim, havia realmente uma tradição assim, generosa desse tipo de literatura na Europa, que, segundo os estudiosos da teoria da literatura, existia justamente porque colocava o leitor dentro, praticamente, da história. E aí tem uma outra questão que me interessa, para além, inclusive, desse livro, para além dessa pesquisa que resultou nele, que é a questão da imersão. Né? A imersão, seja ela uma imersão sensorial, né? Através dos sentidos mesmo, através do corpo, dentro da história, seja ela uma imersão mais narrativa, que, portanto, se dá mais na dimensão mental. Né? Mas aí o romance epistolar, ele oferece essa característica de colocar o leitor na pele do personagem, quase como se ele estivesse vivendo e sentindo aquilo que o personagem também está sentindo. E aí a gente tem registrado, né, na literatura sobre esse gênero literário uma série de reações que são muito semelhantes às reações dos espectadores de Found Footage hoje, que é aquela ideia de, às vezes, confundir o que está no filme, a ontologia do filme, com a ontologia do nosso mundo. Né? A Bruxa de Blair é o exemplo melhor que eu podia dar, mas não é o único. Várias vezes a gente tem circunstâncias em que, no livro, algumas dessas circunstâncias estão registradas. Por exemplo, e não restrita apenas à mídia cinematográfica, né? A Guerra dos Mundos e o episódio de Orson Welles transmitindo, entre aspas, uma invasão alienígena, né, que não passava, na verdade, de uma encenação do romance do H.G. Wells. Você tem o exemplo, por exemplo, do Cartas de Amor, que é um romance que está no livro também, atribuído a uma personagem feminina chamada Mariana Alconforado, que é a personagem das cartas, de que trata o livro, e que até hoje não se sabe, nunca se conseguiu provar, mas tem gente que tenta,
né? Tem pesquisadores que ainda tentam provar que a pessoa realmente existiu, e que o livro não foi escrito da perspectiva de um narrador que se escondeu atrás dessa persona falsa, né, ficcional. Né? A vontade, né? No Paulo Coelho acontece o tempo todo. A gente tem um exemplo engraçadíssimo, que é o exemplo do Bosforte. Eu também título do livro é um especial televisivo de 1992, portanto, 7 anos antes da Bruxa de Blair, e que não passou de uma pegadinha feita pela BBC. Né? O que eles fizeram? Eles resolveram, na noite de Halloween, colocar uma equipe de jornalistas numa casa que supostamente apresentava fenômenos paranormais. Né? E uma equipe de jornalistas conhecidos da emissora no estúdio, acompanhando o desenrolar do que acontecia naquela noite do Halloween. Todos os jornalistas, eles participaram da pegadinha, então eles estavam se auto-interpretando nesse filme, né? E essa confusão ontológica aí, quando as coisas os eventos sobrenaturais começam a ocorrer, ela deu um nó tão grande na cabeça dos espectadores que a BBC, nesse dia, registrou mais de 30 mil telefonemas durante a noite, de pessoas que acreditavam que as coisas estavam acontecendo de verdade. E o negócio foi tão sério que a BBC nunca mais reprisou esse programa e só lançou ele em DVD 15 anos depois. Né? Já com o footage devidamente consolidado como gênero. Eu rio, mas é de nervoso, porque o fato a gente experimentou isso em Caruaru, tinha uma história de que alguém ia decretar o final do mundo. Olha, o fim do mundo foi uma temática, assim, queridíssima, não só o Orson Welles, mas eu me lembro de ter feito uma matéria ainda na época que trabalhava em Caruaru, estamos falando de 91, 92, e a minha Estepo adorou essa história, assim, acho que foi a minha consagração como alguém capaz de fazer uma reportagem, porque a gente foi realmente para a rua ver o envolvimento das pessoas com aquilo que elas querem acreditar, né? Porque a base é essa, né? Senão nem existiria preconceito, né? Se as pessoas não se faltassem, de fato, por suas crenças, né? Nem Deus existia, nem preconceito, tanta coisa estava aí no jogo, né? Mas é uma relação do querer, né? Mesmo, volitivo. O que as pessoas querem acreditar. Né? É isso mesmo. Bom, a gente tem mais gente aqui, Felipe, olha, tanta gente, Guga. Guga Rocha, abraço, Guga. Meu colega aqui de estudo. E fica aberto aí para as perguntas, então, porque eu agora falei para você, eu tenho muita curiosidade em relação a essa outra publicação aí, que é pela editora, né, da Federal, da UFPE, que é Linguagem de Cinema, uma introdução. Eu encantada com o nosso diálogo aqui, porque é o tipo de publicação que para nortear a gente, né, sobre esses parâmetros, é super importante. Assim, eu tenho vontade de falar mais de 2 horas sobre esse trabalho também. É bom porque aí as pessoas que queiram uma nova live, a gente faz, né, Rodrigo? Eu tô aqui disponível. Viu? Não, eu também. É só chame amanhã que a gente conversa aí. Combinado. Então aí não é bom na sexta-feira à noite de novo. A gente fica fazendo nas sextas-feiras aqui para animar os fantasmas que existem dentro da gente. Aí eu queria puxar um pouquinho agora para outra publicação, porque, de fato, você deixou claro, né, pelo título mesmo, você deixa claro, Linguagem do Cinema, uma introdução, que vai ali nortear alguns pontos que são importantes, né? E aí, de certa forma, é uma demarcação desse norteamento que a gente precisa quando vai tratar sobre cinema. E você traz logo a participação do cinema pernambucano com a Itararé da Praia, tudo. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Tá. Bom, esse é o livro mais antigo, tá? De todos os que a gente está tratando aqui, que eu escrevi, a origem dele remonta a 2000, acredito que 2007, 2006, 2007, quando eu ainda não havia começado o doutorado, mas eu dava aula na ESO, nessa época, no curso de jornalismo. A ESO ainda não tinha um curso de cinema, mas existia uma demanda grande, interna, que foi percebida pela coordenação lá, e eles me pediram para organizar um curso de introdução à linguagem cinematográfica lá. O que era uma grande paixão minha, né? Eu já trabalhava com crítico de cinema e tal, e eu realmente acho que para ser um bom crítico de cinema é fundamental que a pessoa tenha uma boa noção da linguagem cinematográfica. Então, eu preparei na época uma apostila
né? Na verdade, era um PowerPoint bem caprichado, assim, com bastante texto, para dar esse curso. Eu dei, teve uma boa repercussão, e eu recebi um convite de um colega, na época, que hoje mora em Portugal, Álvaro Filho, talvez você conheça, né? Conheço, demais, demais. Muito querido. Pessoa maravilhosa. Pronto, alguém me perguntou se eu toparia dar alguns cursos num espaço que na época ele tinha montado para oferecer cursos livres, assim, de curta duração e tal. Então, eu não gostaria de transformar isso em curso regular, que a gente, sei lá, uma vez a cada 3 meses a gente oferecesse e tal. Eu falei, topo, assim, eu trabalhava na Globo, trabalhava na ESO, mas na ESO eu dava aula de jornalismo, na Globo eu trabalhava com edição para a internet, e a minha grande paixão, que era o cinema, estava um pouco em segundo plano naquele momento ali. Aí eu falei, poxa, não estou guardando essa paixão aqui agora, né? Aí houve um interesse inicial bastante grande, a gente conseguiu formar 2 ou 3 turmas, eu agora não vou lembrar. E eu pensei, poxa, esse é o momento em que eu devia pegar esses PowerPoints que eu tinha feito lá e transformar numa apostila, uma boa apostila. E aí eu escrevi uma primeira versão do que anos depois se tornaria esse livro, né? Aí, em 2009, eu fui para o UFPS, fiz o curso, passei e caiu no meu colo essa disciplina do primeiro período do curso de cinema que se chama Introdução à Linguagem Cinematográfica. Bacana. Daí eu resgatei a apostila e, a partir daí, cada semestre, cada ano em que eu ministrava novamente a disciplina, eu atualizava, ampliava, colocava novos exemplos de filmes, enfim, autores, tudo que eu ia lendo e assistindo, e eu achava que cabia, eu ia incorporando e reescrevendo, até o momento em que eu comecei a pensar, poxa, já virou um livro, né? Virou um livro. E aí eu incorporei, no final, assim, quando eu resolvi editorar esse livro, que também aconteceu em 2018, durante o pós-doc, né? Era a minha folga, né? Fui para o Rio de Janeiro sozinho. Na época, eu deixei esposa, filha, tudo no Recife, porque não tinha condição financeira de bancar a família inteira lá, no Rio de Janeiro comigo, fazendo o pós-doutorado. Então, eu tinha tempo livre, e com o tempo livre eu decidi que, bom, agora é o momento que eu botei para organizar os textos que estão meio que espalhados e as ideias que estão na cabeça há muitos anos, transformar isso em produto mesmo. Aí veio esse livro. Peguei a apostila, reescrevi ela inteira, atualizei, coisa que eu já estava fazendo, né, antes, mas dessa vez eu dei uma revisada mais prolongada, e decidi incorporar 2 capítulos a ela, fugindo um pouco dessa ideia da linguagem cinematográfica propriamente dita, mas um desses capítulos se dedica mais a discutir questões de gosto, valor, puxa mais para a filosofia, né, discutindo por que a gente gosta de certas coisas e outras pessoas gostam de outras coisas. Né? E aí eu fui para Kant, fui buscar Pierre Bourdieu, fui buscar um teórico do cinema Breton, né? André Breton. Você toca em Breton também, né? Exatamente. Sim, bem rapidamente. Eu foquei mais nesses 3 aí. Kant, que para mim, na minha cabeça, uma espécie de influência que paira sobre a escola de Frankfurt, que depois vai ser extremamente importante para uma série de ideias que hoje circulam no senso comum, né? Que é aquela ideia, por exemplo, da arte desinteresada, que já tem anos, ou seja, um filme que é feito, transportando isso para o cinema, essa ideia para o cinema, um filme que é feito não para gerar milhões ou bilhões de bilheteria, mas sim para satisfazer desejos pessoais do realizador, ele tem maior valor artístico, né? Ele está mais próximo do belo, como diria Kant, do que os Vingadores, ou o Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, que são filmes feitos com a declarada intenção de faturar muito dinheiro. Né? E essa ideia já está em Kant, foi reciclada ali por Horkheimer e Adorno, e até eu não sei se Walter Benjamin, que acho que Benjamin era meio que a ovelha negra ali a perda da aura. Como seria, o que seria para ele essa condição, né? O que é bacana, o que eu vi lá, é assim, você traz olha que o meu professor diz que a gente não deve falar Eisenstein. Como é russo, a pronúncia não pode jamais tender para o americano. Seria Eisenstein mesmo. Ah, é?
Exatamente. E aí, reproduzindo aqui, porque a gente está aprendendo, né? Estamos todo mundo aprendendo, porque realmente como seria ele vivo ser pronunciado da forma ou inglesa ou americana. Mas você traz o Eisenstein, né, para dizer assim, que é o Sergei Eisenstein, né, o criador aí de um elemento importante na linguagem, que é essa questão do detalhamento, né, o zoom, né, para a gente usar a montagem, exatamente, essa estrutura outra que o cinema ganhou tanta riqueza, né, nos detalhes, e o Vertov, né, que eram absolutamente opostos ali naquela visão de cinema, né, um muito pragmático, o outro totalmente poético, assim, inclusive politicamente. Então é bacana que você abre esse... Eu queria bem assinalar isso mesmo no livro, porque as pessoas tendem a achar que os autores soviéticos todos eram iguais, né? Todo mundo filmava mesmo. Não era. Como não é, nunca é um movimento, nunca é uma coisa orquestrada que todo mundo está lá filmando a mesma coisa. Mas desculpa, eu te perguntei. Não, é isso. E aí você traz o Flaherty, assim, eu confesso que eu tenho uma paixão pelos Manakes, viu? Eu preciso dizer que é por causa do filme de Theo Angelopoulos, O Olhar de Ulisses, e ali ele recupera aquela imagem das mulheres fiandeiras, né? E aí, para eles, inclusive, como a imagem teria sido feita entre 1902 e 1903, mas por causa do regime, as 3 bobinas se perdem, ou ninguém sabe, né? Eles só conseguem revelar aquele trechinho onde aparecem as mulheres fiandeiras, né? Mas que os irmãos Manakes teriam se ocupado também de fazer esse catálogo de gentes, né? De operários, de pessoas, assim, e aí o meu amor é porque, claro, são mulheres trabalhadoras tecendo um fio mesmo do algodão, né? E aí eu venho de uma tradição de tecelãs, de fiandeiras em última instância, né? Porque era com isso que minha avó trabalhava. Deixa eu falar uma coisa, é uma curiosidade, Georgia, que talvez esteja no livro em algum lugar, eu agora não consigo lembrar. Mas assim, você sabe que no pré-cinema, para usar o termo que os teóricos hoje gostam, né, quer dizer, até mais ou menos ali a metade da década de 20 ou 30, por ali, antes da existência do cinema falado, sonoro, né, com som sincronizado, a montagem era uma tarefa fundamentalmente feminina. E por que isso? Porque o que era montagem? Basicamente era cortar e colar. E aí os primeiros produtores de Hollywood achavam que as mulheres podiam fazer esse trabalho melhor do que os homens pela experiência com costurar. Né? A costura seria um ofício muito próximo da montagem. Eu acho essa ideia, ao mesmo tempo que existe um elemento de machismo, né, aí, uma ideia meio sexista de que costurou a mulher, mas existe também uma ideia bem interessante de que o que a gente sabe hoje que o cinema, como diria Stanley Kubrick, é montagem. Né? O cinema é montagem. Fundamentalmente, o Kubrick falava isso, quer dizer, todas as outras ferramentas estilísticas que a gente usa no cinema, incluindo aí diálogo, roteiro, narração, uso da cor, tudo que está no livro, né, ele diz, foi importado de outra arte. Muita coisa da literatura, muita coisa do teatro, muita coisa das artes plásticas e tal. O que o cinema tem de original e único é a montagem. Eu nem sei se ele tinha razão, porque a montagem, como diria o meu pai falou esse tempo todo, mas a literatura trabalha com montagem também, sim, trabalha. Mas se a gente considerar a montagem como essa justaposição de pequenos pedaços que vão construindo um todo singular, a gente percebe que, no final das contas, talvez o cinema seja uma arte feminina. A participação com certeza é maior do que a que a gente ouve falar, né? Você toca num assunto que eu acho bastante importante, assim, não só a gente sabe dessa participação mesmo, né, efetiva, como pessoas que as equipes sempre foram em grande medida, né, mesmo em Hollywood, com todo esse protagonismo masculino que é dado ao masculino, né, a gente sabe da presença dessas mulheres nessa construção do cinema, não somente nos Estados Unidos, né? A Lina Riefenstahl terrivelmente agradava a Hitler por causa de... É um péssimo exemplo, mas o fato é que existe também a Alice, né? Uma outra... Enfim, as mulheres sempre estiveram cavando esses espaços, embora o reconhecimento não seja tão importante. Mas eu tenho esse apreço, assim, pelos irmãos Manakes, de alguma maneira, porque eles remetem
a esse olhar de Ulisses, a tese do filme, eu não sei, você me corrija se eu estou muito tendenciosa, mas... Pior que esse filme do Angelópolis eu não conheço, tá? Quer dizer, não vi aí. Pronto, já fica aqui minha proposta de contribuição, de alguma humilde contribuição, porque o bacana, eu acho que é isso, e a minha viagem é essa, eu não sei se esse olhar, sendo o primeiro olhar, né, o filme propõe isso, o olhar de Ulisses, se fosse um olhar sobre as mulheres, se a história não seria outra, né? Se a gente não teria outras nuances aí para contar essa história. Eu estou adorando. A gente contemplou, viu? Aqui foi na hora que a gente começou a falar do livro, que teve aqui um comentário do Petri, né? Eu não sei o primeiro nome dele, mas Elisângela, que é fotógrafa, Jéssica Coutinho também está por aqui. Na verdade, acho que ela já está trabalhando com filme. Elisângela eu conheci como fotógrafa, mas ela há muito tempo que já vem produzindo de forma também audiovisual, né? Eu aqui estou desatualizada porque essa pandemia só consagrou os afastamentos em alguma medida, como você falou, né? Como foi a pergunta do Petri? Eu acho que ele foi uma das pessoas que compraram o livro do Paulo Francisco comigo, inclusive. Isso, ele quer saber. Quero saber do livro novo, que vai ajudar muito nas aulas de introdução à produção audiovisual. Foi na hora. O que eu posso falar, assim, um pouco, que eu acho que eu não falei, é mais da informação técnica mesmo. Que o livro, ele está pronto, tá? Está pronto. Ele foi para a editora da UFPE por conta de um edital que foi lançado no final do ano passado. Um edital de publicação lançado pela UFPE. E o próprio PPG-Com, o nosso PPG-Com, ele orçou assim, várias editoras e acabou que a editora da UFPE apresentou o melhor orçamento, a gente foi fazer com eles. Esse não é o único e-book. Thiago Soares, por exemplo, lançou um e-book super bonito sobre questões da música cubana, assim, que tem a ver com a pesquisa dele, recentemente, antes do meu. O meu está saindo agora, acho que na semana que vem, provavelmente ele deve estar disponível. Ele já está meio que pronto, mas a gente estava discutindo uma última questão relacionada à capa. Inclusive, eu mesmo postei nas minhas redes sociais, e já hoje também, que eu passei para ela uma imagem de uma fusão, né, entre dois filmes, assim, um do passado, o outro do presente, ou do futuro, que eram o Mágico de Oz e Avatar. Mas essa capa não foi exatamente, não agradou a todo mundo lá na editora da UFPE, e a gente, essa semana, ficou trabalhando em outras possibilidades, e no final a gente bateu o martelo em outra capa. Eu nem sei se eu não saberia se mexer agora no celular para mostrar ela agora, mas é basicamente a figura do Charles Chaplin usando um óculos em 3D, que contempla bastante bem, eu acho, o conceito que eu queria passar com esse livro, o conceito fundamental, que é o eixo de leitura do livro inteiro, que é a ideia de que a linguagem cinematográfica, ou a linguagem audiovisual, por mais que ela tenha sofrido variações, pequenas alterações, intensificações de ênfase ao longo da sua história, ela se manteve relativamente estável e continua se mantendo. Tá? E eu acho que o livro traz esse eixo de leitura, e eu queria que a capa, de alguma forma, refletisse um pouco isso. E tanto a capa anterior, né? Que os personagens do filme Mágico de Oz entrando no mundo do Avatar. Era muito bonito, mas era também... tinha muito elemento gráfico ali, como é um e-book. Eu ouvi essa observação, né? Tá muito poluída a imagem para um e-book. Vamos tentar fazer algo mais clean e tal. Eu falei, faz sentido, assim, de uma perspectiva de uma leitura de design, né? Que eu não sou leigo, mas assim, ok, eu concordo. Eu acho que de alguma maneira, assim, é difícil. Eu gostei muito também da capa, mas eu entendo essas considerações para a simplificação, né? Que acaba sendo o caminho, assim, de tradução, como chamam, clean, né? É bem francês isso, talvez, não sei. Também não sei, vão me corrigir aqui. Mas eu achei que ficou bem boa a nova capa. E aí, pronto, tem alguns pequenos ajustes que precisam ser feitos no projeto gráfico para readequar a nova capa. E eu acredito que terça, quarta-feira da próxima semana deve estar disponível no site do UFPE, gratuito, tá, gente? Quem quiser, não precisa pagar, é só ir lá pegar. Eu vou logo compartilhar com a minha turma quando eu tiver. Então, é minimalista, a palavra que eu queria dizer era minimalista.
porque eles estão muito interessados. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem lá, né, essa coisa do programa, né, da base nacional de conteúdos e competências, tal, e aí, lógico, eu estou aprendendo esse universo de pedagogia e muito ligado a essa coisa da base comum, né, da disciplina, mas claro que é irresistível, essas escapadelas, assim como foi o Found Footage, porque... Nossa, você vê a aula, fica, né, um brilho nos olhos, assim, eles realmente falam de peito cheio, né, de boca cheia, porque é alguma coisa que eles dominam ainda mais do que eu, com certeza. No meu repertório, assim, a experiência que eles têm, a convivência com o gênero, a própria absorver esses conteúdos que você também absorveu para a tua pesquisa, né, é o universo deles. E, nesse momento, até gostaria de aproveitar, Jorge, para salientar uma coisa que eu acho que é super importante. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não acho que nunca é demais repetir. Né? Porque a gente sofre aqui e acolá, quem pesquisa com gênero de cinema popular, ou quem pesquisa, por exemplo, com música pop, música brega, né? Tiago Soares, ele deve estar acostumado a receber esse tipo de crítica também, meu colega lá no PPG-Com, e outros pesquisadores, de que a cultura pop tem menor valor de ser pesquisada, né? E a minha resposta é sempre dizendo, olha, gente, as pessoas, e eu não estou falando só de adolescentes, mas mesmo que estivesse falando só deles, ainda assim seria de extrema importância, né? Mas, assim, eu não estou falando só de adolescentes. Tem todo um universo de milhões de pessoas cujas vidas são diretamente influenciadas, a vida cotidiana, o modo de pensar, o modo de construir ideologias são influenciadas por esses produtos, que às vezes são frívolos, às vezes são bobos até. Eventualmente são até, do ponto de vista kantiano, podem ser até feios, entre aspas, mas eles precisam ser estudados. Claro. A gente precisa entender como é que essas coisas moldam visões de mundo também, não é? Exato. E aí, assim, não dá para ficar chamando pesquisador de vagabundo porque estuda filme de horror, música cubana, ou, sei lá, reality TV. Olha, outra coisa, o que eu acho fundamental nisso, Rodrigo, é nada do que nos afaste da nossa origem, da nossa raiz, né? Tipo, usar exatamente aquela barreira do preconceito para dizer porque brasileiro não presta, né? Exatamente. Que é horrível isso. Outra faceta do mesmo preconceito, né? Falta de autoestima um negócio desse, né? Porque exatamente porque nós é que estamos fazendo alguma coisa diferente não pode, né? Claro que tem mais valor, porque tem a nossa identidade, né? Eu também sou contra esses preconceitos. Eu confesso que, assim, cada vez que afasta você da realidade da qual você é originário, né? Eu acho uma estupidez fatal, né? Porque essa parte da identidade vai ser rompida e nada mais brilhante do que um Reginaldo Rossi dizendo Roma é amor, né? E você pegar lá um palíndromo, estudar de frente para trás, de trás para frente e ver que aquilo está totalmente enraizado na nossa maneira de pensar, né? Que ele deve ter se divertido com isso, não é brincadeira, né? Perfeito. E às vezes existe esse outro preconceito, né? Se é diversão, não presta para ser estudado academicamente. Nossa, preconceito. Que coisa mais estúpida de falar. Outra visão muito restrita, né? Bom, eu imagino o quanto Clarice também não se divertiu com aquela história de Hora da Estrela, de que ela era nordestina. Como é difícil aceitar o fato dela ter uma determinada estrutura fisionômica, né? Não caber na ideia desse amor ao ser nordestino. Ou então estamos aqui nos divertindo também, porque isso é trabalho, isso aqui é identidade, não se brinca com cultura, não é mesmo? A gente sabe o que é isso, aliás, os franceses, os alemães, todo mundo passou por isso, né? Quando a cultura é devorada, o território vai junto, né? É isso aí, perfeito. Então, a gente tem que estar muito, muito atento a esses lugares aí de identidade, porque é complicado. O que eu sei é que você vem trabalhando incansavelmente, seja pelo lugar do gênero, seja pelo lugar da própria linguagem, né, de maneira mais ampla, como é o outro livro. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito agradecida mesmo. Eu devo ter feito alguma coisa certa. Eu adorei o papo, tá? Achei muito legal e fico muito feliz e muito honrado que você de estar aqui, na verdade, conversando com você.
Olha, tem sido maravilhoso. Eu que estou feliz e vamos estar novamente aí no retorno, né? Depois desse pequeno intervalo aí de 2 semanas voltando para a sala de aula, agora com outro livro, com a linguagem cinematográfica valendo, porque o monitor já está aqui desde o início. Você vê que ninguém está brincando em serviço, não, né? Estamos de férias, mas não está tão assim, não. Todo mundo ligado aqui no trabalho. E disposto. A última pergunta é dele, inclusive. Rodrigo, você prefere divulgar em formato físico o seu livro mais atual? Ei. Eu prefiro ler em formato físico, né? Eu ainda sou... Bom, eu não sou mais uma criança, né? Eu leio bastante em Kindle, eu tenho meu Kindle, eu tenho meu tablet, eu leio bastante, eu acho que eu até leio mais no formato eletrônico atualmente do que no livro físico. Mas o objeto físico, ele continua me tocando afetivamente muito mais do que o eletrônico, né? Que fica aquela coisa meio etérea, meio inexistente, quase. Então, assim, eu acho que as duas coisas são importantes. Assim. Eu gosto muito de ter a experiência da leitura no livro físico, porque eu acho que, inclusive, que a experiência mesmo da leitura é diferente da de você ler no Kindle. Mas, por outro lado, eu entendo e acho absolutamente louvável que essas produções elas estejam disponíveis também no formato eletrônico, porque isso ajuda a circular mais, a atingir mais pessoas. Né? E se, por exemplo, o livro do Paulo Cutter de Horror, a tiragem inicial dele, né, junto com a editora Estronho, que publicou, chegou a alguma coisa, se não estiver enganado, 200 exemplares. Os meus exemplares, da minha parte da tiragem, que eu tinha direito, eu já vendi todos, né? Ou quase todos. Tem alguns exemplares que eu guardei para mim, porque são exemplares que eu digo que estão de emergência. Eu preciso ter um. Eu já vi meu pai, que é escritor, para quem não sabe, ficar fazendo blitz em seco pela cidade porque ele não tem mais o próprio livro dele. Né? Eu não quero passar por isso. Então, uma pequena quantidade eu vou guardar porque eu preciso ter isso para mim, mas eu gostaria muito, e acho que a gente vai ter logo uma versão eletrônica desse livro, talvez até ampliada, porque eu tenho 2 capítulos desses para incluir, se conseguir entrar em acordo com o meu editor lá da editora, que é de Curitiba, a gente faz uma edição ampliada, mas isso não é para agora, tá? Agora, a gente ajuda na divulgação. Estamos juntos, somos parceiros aqui. Até porque eu tô boa de te ajudar já nessa divulgação, né? Porque eu também estou nesse fórum privilegiado. Então, o fato é, a notícia boa que eu posso dar para eles, você já anunciou aqui, o Introdução, né? O Linguagem do Cinema Introdução, esse é distribuição gratuita, não é isso? Gratuito. E aí a gente vai poder compartilhar à vontade nosso e-book, sem medo de ser feliz, né? No medo de ser feliz, manda bronca. E o Fanfootage, ainda que seja um livro que me tomou muito mais tempo de pesquisa e horas, né, para formatar, finalizar e tal, ele acaba circulando muito menos, porque são 200 cópias só no fim, né? Não, mas há de circular mais, porque o livro está muito bonito, muito bem feito. Também, e outra coisa, inclusive, não encerra, a leitura dele não encerra, como a gente falou aqui. Tanto desde o gênero original que você vai buscar, né, até essas outras questões que você vai levantando em relação à estilística mesmo, que eu acho que é uma série de costuras, tem muita informação aqui. Eu falei para você, eu vou tentar ler, mas eu sei que eu não vou conseguir chegar nem na 10% do iceberg, assim, né, quanto mais na colheira. E aí, tá super completa, a pesquisa é enorme mesmo, não são 10 anos, não são 10 dias, né? E aí você vai fazendo consultas e puxando esses fios de meada, como a gente viu aqui, desdobra não somente em vários gêneros do cinema, na história toda do cinema, que você traz e recupera como gênero e como história mesmo, né, dos gêneros, como também na literatura, porque existe uma simbiose muito grande aí nisso tudo, né? Então, a boa notícia para Jobson, que fez a pergunta se já está em pré-venda. No caso do Linguagem do Cinema, uma introdução, a gente já se garante ler em sala de aula, nosso assunto do bimestre está assegurado, porque é pano para manga mesmo, e aqui a gente vai trabalhar junto para divulgar, porque você tem que botar mais de 200 cópias, não é possível. Vamos pensar em 500, né?
Vamos ver, vamos ver. Bora compartilhar, vamos compartilhar junto. Fica todo mundo que está aqui na live engajado, então, a compartilhar. Isso é uma coisa que a gente não tem na cabeça, né? As pessoas falam, hoje você faz tanta coisa. Minha gente, o que é que custa para mim replicar o assunto de um colega, o livro de um colega? Não, olha, eu faço assim com o dedo, ó, puf, no instante está lá. Mas o povo parece que tem uma dificuldade de entender essa circulação assim, né? E eu não consigo entender, não. Isso realmente é alguma coisa que não passa pela minha cabeça. Mas a gente está vivendo um mundo um pouco estranho, né? Vamos ter um outro assunto que não vai caber aqui nessa conversa, mas o mundo que a gente vive hoje, atos de generosidade, às vezes eles não são muito bem compreendidos, não. Eu já para mim é um negócio. Às vezes, exatamente, as pessoas até ficam com suspeita em relação a você. É um negócio meio esquisito. Porque, na verdade, quando você vê uma coisa boa, o que você quer? Espalhar pelo mundo, né? Se você tem flores e rosas, e bota valendo, né? E é a coisa de deixar o campo florido, né? Não sei. Eu ainda um dia vou... Não sei se eu consigo entender. Eu acho que eu vou morrer sem entender. A verdade é essa. Porque, na minha cabeça, é muito simples. Gostou do negócio? Compartilha. Gostou do livro? Fala, compartilha. É muito mais complicado compartilhar o que a gente não gosta. E isso eu vejo de tuia. O povo faz isso. Isso é que eu não consigo entender, porque eu não vou repassar. Tipo, eu fazer coisa errada na frente dos filhos, né? Ou tá replicando a imagem de alguém que eu não admiro. Isso eu não consigo, não compreendo. Mas a gente vai aprendendo aí e tentando também, nas trocas, mudar a cabeça das pessoas, coisas legais. Não é? Para outra live, exatamente. Bora, Rodrigo, eu topo. Sexta-feira à noite, a gente fala quando você chegar aí na sua nova capa, vem mostrar pra gente aqui, combinado? Maravilha, tá bom. Quando você quiser. Pronto. E aí eu vou ter me aprofundar um pouco mais na leitura e vou ter mais perguntas para você. Tá bom. Massa. Valeu demais todo mundo que está aqui. Acho que, Jobson, respondemos a pergunta, né? E tem um último, deixa eu ler aqui, que é o Petri, né? Que falou aqui. Esse livro é incrível, Felipe Falcão, muito bom. Boa noite. Aí, Felipe. Felipe é parceirão. Achei demais. Isabelle adorou. O Hugo está aqui. Tem um comentáriozinho de Petri que eu vou perder, não. Pelo que entendi, vai ser um e-book gratuito. Pronto. É sim, é gratuito. Você vai entrar lá no meu perfil do Instagram, do Facebook, depois que você vai ter o link, assim que for disponibilizado pela editora, né? Eu estou esperando só que a editora libere. Massa. Rodrigo, o que as pessoas fazem, então? Você ainda tem alguns dos 200 exemplares. Claro que a editora agora está nos ouvindo e vai pensar agora nos 500. Então, vamos cogitar aí os 500. É o seguinte, que para quem ainda está interessado no computing, eu realmente recomendo, pode entrar em contato comigo, tá? Através de mensagem direta, aqui mesmo no Instagram, ou no Facebook, ou mandar um e-mail. O meu e-mail é rcarreiro@gmail.com, e aí eu posso dar as orientações todas. No momento, eu não estou com livro para vender, porque eu já esgotei os meus exemplares. Devo ter alguns exemplares daqui a talvez 1 ou 2 semanas para vender outros, mas assim, por conta da Compós, que é o congresso da Associação dos Programas de Pós-Graduação do Brasil, vai ter um momento de lançamento de livros lá e eu estou articulando para poder não passar em branco nesse momento e poder também fazer um pouco da divulgação desse livro lá, porque, do ponto de vista acadêmico, é um evento muito estratégico para quem trabalha com comunicação, é o meu caso, né? E, então, mas entra em contato comigo, se quiser, eu tento explicar onde encontra, ou simplesmente já entra direto na loja da Editora Estronho, a loja virtual, que eles vendem, estão vendendo livro lá, inclusive... Diz o nome do site. Eita, não vou lembrar, mas deve ser provavelmente estronho.com.br, acredito eu. Se botar no Google, loja virtual Estronho, da Editora Estronho, vai bater. Não é difícil, não. Mas entra lá no meu perfil que eu vou colocar, tá? Vou colocar, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu vou compartilhar. Fabinho também está aqui. Pronto, vai estar no nosso perfil. O Jobson mandou um joinha, ok, deu uma risada quando falou aí em relação a isso da gente estar presente aqui. Bom, eu botei aqui só para lembrança das pessoas, né? Eu acho que é assim que publica. Publicar. É assim que publica, gente.
E aí, só para lembrar, assim, fica aqui na live, a live vai ser compartilhada também no Facebook, e eu acho que a gente fez aqui bem orgânico, foi legal, deu uma tremedeira, nossa, olha, eu tive medo. Eu disse, las bruxas que não há, elas vão agir na live, eu não vou conseguir fazer, mas deu tudo certo, que bom. A gente venceu o paranormal e aqui estamos nós compartilhando essa experiência. Obrigada, viu? Um abraço grande, cheiro das meninas, suas mulheres maravilhosas. Parabéns demais. Tá bom. Beijo grande. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Georgia. Até que quiser, tá? Massa, vamos voltar. Até, minha gente.